Até então, eu era uma mulher que era negra. E depois que você vai descobrindo que é uma mulher negra. Porque o Brasil tenta esconder, não para te empoderar, para te incluir, mas para você não saber da sua história e não saber da situação do Brasil e não querer brigar para mudar esse estado de coisa. Porque dentro dessa sociedade, de toda a conjuntura histórica, o corpo da mulher negra sempre foi o corpo de mercadoria, né? Eu lembro que eu apanhava várias vezes de policial. Muitas vezes me batiam e depois falavam, ela é menina. Eu já tinha apanhado. Porque existe em vários lugares esse preconceito. E aí você conseguir entender as estruturas sociais, né, que nos colocam nesse lugar, e aí você conseguir pensar em resistências, né? Porque eu simplesmente estou lutando por um direito legítimo meu que eu não tive, que me foi negado historicamente, e eu quero falar. Não quero mais ser objeto de pesquisa, eu quero ser o sujeito que estuda, eu quero ser a pessoa que está nos espaços que me foi negado. E acho que é esse que é o incômodo, porque a gente não vai mais ficar quieta. Nem que a gente tenha que ir para o embate, nem que a gente tenha que ir para o fundo, a gente vai. E eu acho que o grande incômodo é esse. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Os depoimentos que você acabou de assistir fazem parte do documentário Mulheres Negras, Projetos de Mundo, dirigido por Day Rodrigues e Lucas Ogasawara. Para falar sobre a história das mulheres negras no Brasil, convidamos ela mesma, Day Rodrigues, produtora cultural e documentarista, e Joyce Bert, arquiteta e urbanista, integrante do coletivo Imprensa Feminista. Bem-vindas. Obrigada. Como é ser mulher negra no Brasil? Joyce. Então, ser mulher negra no Brasil é você ter consciência desde muito cedo que você está numa posição de desvantagem. E não é uma desvantagem comum, como muitas pessoas vivem. É uma desvantagem que ela é histórica, então ela bate na sua vida desde muito cedo e você passa a vida inteira lutando contra isso, tentando... num primeiro momento, entender do que se trata essa desvantagem e por que ela está acontecendo. E depois você vai tentando criar mecanismos de se locomover na sociedade para burlar os efeitos disso. Então, é um lugar extremamente complicado. É, até meio de dupla desvantagem, né? Dupla Porque desvantagem. as mulheres já têm uma desvantagem na nossa sociedade e os negros também. Aí, ser mulher e negra, você tem uma sobredeterminação, né, na desvantagem Exatamente. social. Day, como é que você vê essa situação, inclusive em função do teu documentário, né, Exato. que conta essas histórias? Sim, inclusive o documentário foi um desafio grande assim para mim, porque no momento que eu comecei, eu fiz as entrevistas e eu precisei decupar todas as entrevistas. Eu tive que mexer na dor de cada uma delas e na minha dor também, do que é desse processo de se descobrir mulher negra, né? Então, o que é ser mulher negra? Para mim é não se reconhecer na TV, a gente não se vê quanto protagonismo das grandes obras literárias, no cinema também, ter o corpo hipersexualizado porque a mulher negra parece que sempre é como referência de mulher aquele objeto sexual, a mulata do carnaval, e morre ali, né? Sim, a escrava que o senhor de engenho Estuprou, usava quando queria. Exatamente. Né? Então, as nossas referências, se a gente pensar nas grandes mídias, são essas. Se a gente pensar nos livros escolares, são essas, mas tem outras. E assim, o documentário vem nessa perspectiva. Nós estamos em lugares de poder, sim, porque uma das entrevistadas é a Djamila Ribeiro, que é a secretária adjunta hoje da Secretaria de Direitos Humanos aqui em São Paulo. E outras mulheres que estão em outros lugares de destaque, embora as opressões impossibilite isso também, né? E, Joyce, historicamente, né, aqui no Brasil, em vários países do Ocidente, mas aqui no Brasil especialmente, a gente costuma dizer que a gente tem uma historiografia eurocêntrica, né, centrada na Europa e a Europa é branca. E foi a colonizadora, tá certo? Certo. Então, colonizadora
da África, né, de muitos países, muitas nações africanas, colonizadora na Ásia, colonizadora nas Américas, né? A nossa colonização portuguesa, o Brasil é um dos últimos países a terminar, pelo menos formalmente, com a escravidão, tá certo? E esse olhar de uma suposta superioridade racial e de uma suposta superioridade social, porque colonizador, o rico, o senhor, e o escravo, o senhor e o servo, né? Então, os negros foram trazidos como escravos, eles não vieram para o Brasil, eles foram trazidos, violentamente trazidos, já vem numa condição social de inferioridade, e aqui esta marca da inferioridade pelo europeu associada, né, naturalizada, como se a marca da inferioridade fosse também a marca da cor da pele. Né? Isso está muito presente na alma brasileira ainda hoje. Fala, brasileiro cordial. Aliás, há alguns sociólogos, alguns políticos, alguns gestores públicos que dizem, alguns jornalistas, comunicadores que dizem que o racismo no Brasil sequer existe. A gente ainda ouve barbaridades como essa. Como é que é lidar e pensar essa história? Então, eu costumo dizer que o racismo, se você for observar geograficamente, ele tem caras diferenciadas. Então, você vai para a América do Norte, por exemplo, você tem lá um racismo muito escancarado, então existe o ódio à pessoa negra declarado sem constrangimento. Aqui no Brasil, a gente foi por um caminho diferenciado, que é o da democracia racial. Então, isso fez com que as relações se tornassem muito hipócritas por aqui. Então, pelo menos uma suposta democracia racial, né? Que na prática nunca não é bem houve, assim, né? Nunca houve. Seria democracia racial se os negros tivessem o mesmo tipo de vida, as mesmas condições que a pessoa branca experimenta na vida dela. E não houve. Então, falso mito da democracia racial, e o efeito colateral desse mito foi que as pessoas realmente acreditam que elas não são racistas. E esse é o maior entrave para a gente. Então, o racismo brasileiro ele tem essa cara, ela é muito hipócrita, o racismo brasileiro, e muito cínico também, porque quando você aponta, a pessoa fala, não, mas aqui não existe isso. Né? E vem desde os meios acadêmicos, dos mais altos escalões sociais, essa afirmação de que não existe racismo. Aí você pergunta, por que você acha que não existe racismo? Porque a minha empregada é negra e eu adoro a minha empregada, eu gosto como se ela fosse da minha família. Né? E aí você fala, mas se você põe a pessoa da sua família nas mesmas situações que você coloca a sua empregada... E você já se perguntou por que a maioria das empregadas são negras no Brasil? Então, a empregada ele, né? Perguntar para ele. Nunca se questionou, né? E mulheres, né? E mulheres. São mulheres, são negras. E veja, não é uma escolha. Né? Não é uma escolha. Foi uma condição determinada e construída socialmente, de estar nos estamentos, nas classes inferiores, de estar nos empregos, nas ocupações e nas funções subalternas. Né? Exatamente. E a gente fala para a pessoa que a empregada doméstica, muitas vezes a pessoa fala assim, mas qual o problema de ser empregada doméstica? Não tem problema nenhum, porque trabalho é dignidade, e qualquer profissão é respeitada e é necessária. Só que uma coisa é você escolher a profissão que você está atuando. Por isso que um médico é tão valorizado, porque ele escolheu, ele almejou estar naquele lugar, porque aquele lugar oferece vantagens e privilégios para ele. E também porque tem uma certa ingenuidade, ou pelo menos uma certa falsidade, em dizer que as profissões são valorizadas socialmente de modo equivalente. Não são, né? Não são. Então, a gente dizer que qualquer trabalho honesto, tal, é digno, é verdade, mas a sociedade valoriza, qualifica algumas coisas e desqualifica outras. Exatamente. Então, a empregada doméstica, o empregado doméstico, eles não são por eles mesmos ou pelo tipo de trabalho que fazem desqualificados ou desqualificáveis, muito pelo contrário, mas a sociedade tem preconceito contra certos tipos de trabalhador e esse é um que tem preconceito, sim, né? Quer dizer, seria herança hipócrita colonial. Dizer que não, né? Porque é herança colonial também. Geralmente você se vê, isso é uma cultura nacional, né? De ver o empregado que serve dentro de casa como mucamo mesmo. Não tem um limite. Eu converso com outras pessoas que vêm, por exemplo, da Europa e elas falam que as relações lá de trabalho doméstico são completamente diferentes do que aqui. Aqui o empregado doméstico parece que não tem vida.
E em outros países não, tem um limite, é uma relação trabalhista como outra qualquer. Aqui não adianta dizer que é, porque uma empregada doméstica ela não é tratada da mesma maneira que um trabalhador comum. E a Preta Rara, desculpa, a Preta Rara, ela criou uma hashtag, ela é uma das entrevistadas, ela é rapper, né, e professora de história, e ela criou uma hashtag chamada Eu Empregada Doméstica, que viralizou em menos de uma semana mais de 100 mil curtidas na página dela. Exatamente pedindo, porque ela também foi empregada doméstica e ela traz esse depoimento no documentário. E aí ela, os depoimentos trazem sempre um lugar de subalternidade, de humilhação. E eu fiquei pensando, gente, em menos de uma semana, uma página que viraliza com 100 mil curtidas significa que a gente tem um problema aí que está dado e que não dá mais para a gente esconder. A gente tem que pensar nos direitos dessas mulheres, né? Imagina problemas de assédio moral, de assédio sexual, de salários baixíssimos. Eu fico pensando, é escancarado, só não vê quem não quer, né? É escancarado. Eu vi essa página aí, achei chocante. Os relatos. Vontade de chorar, né? Na leitura dos textos, assim. Porque o mais chocante é a naturalização disso. Isso vem acontecendo historicamente e passa despercebido, é como se fosse normal tratar uma pessoa que está trabalhando para você como se ela fosse um lixo ou um objeto. É chocante. Tem uma invisibilidade, salvo no momento em que ela deve te obedecer para cumprir algum tipo de ordem. O que não é uma relação de trabalho, sequer do trabalho explorado e tal, mas como uma relação fabril, etc. Né? Você tem que, por mais que tenha exploração aí também, tem a subalternidade aí também, mas como não está dentro do ambiente da intimidade, no ambiente da intimidade, parece que há uma condição de ter que tornar o outro invisível para ele não atrapalhar a tua intimidade, sem que se dá conta, muitas vezes, do tipo de exclusão social, né? Do tipo de exclusão subjetiva que você está perpetrando no outro. Né? De certa maneira, embora não com a questão racial especificamente, mas o filme que ficou famoso, enfim, da Ana Mui-Laerte, Que Horas Ela Volta, mostra como é que essa situação se coloca, né, da empregada, no caso da empregada doméstica. Mas no teu filme tem também o depoimento da tua mãe, né, Dai? Exato. Então, a minha mãe, ela nunca foi empregada doméstica, mas ela é uma pessoa, ela é nordestina e assim, é isso, né, o racismo, eu fico sempre pensando, assistir o documentário e ver a entrevista da minha mãe me fez também acessar algumas coisas que eu não entendia em relação até a pele mais clara. Porque é isso, quando você, na escola, por eu não ser preta, não tinha um lápis de cor, né, para pintar a minha pele. Então era cor de pele, né? E aí, rosa, né? E aí isso mostra já essa necessidade da mestiçagem, do embranquecimento do negro, né? E aí a minha mãe, ela é dona de casa, vendedora por um tempo, foi também. Mas eu vejo o quanto ela nunca conseguiu se situar, assim, porque ela mora em Santos, fazer parte de uma classe média. Ela nunca foi inserida. No prédio mesmo que a gente morava, ela traz isso no depoimento dela, que as pessoas falavam do cabelo dela, do jeito... Às vezes eu lembro que gritavam assim, quando ela falava, Daiane, sobe para comer. E aí as crianças começavam a imitar a minha mãe, sabe? Assim, então, olha quanta coisa... Né? E por ela ser nordestina, mas ela não se reconheceu como mulher negra também. É isso, porque essa coisa de ter a pele mais clara parece que você é outra coisa que não é negra. E aí isso é uma maneira também de velar o racismo, né? E de certa maneira de introjetar o racismo. Exato, né? Mas uma coisa que vocês estavam trazendo a questão desse lugar da subalternidade, eu também penso nos espaços escolares, mas principalmente na universidade, centros de pesquisa, porque o filme ele é um trabalho final de um curso de gestão cultural que eu fiz. Eu sou produtora cultural e trabalho com cultura independente, cultura negra há mais de 5 anos. Assim. E aí, primeira vez que eu fui tentar me especializar nessa área, e aí durante todas as vezes que eu queria discutir essa questão de lugar de poder, todos os professores, durante 10 meses, eles pautavam do lugar do homem branco, heterossexual, cisgênero, rico, classe média. Esse lugar de fala hegemônico. E quando eu tentava
trazer o tema do racismo, do lugar da mulher negra, do meu lugar de fala, isso não tinha espaço. Porque parece que, assim, não, tá, isso acontece, mas não tem possibilidade de discussão, eles não conseguem trazer as referências. A gente tem uma bibliografia vasta aí, né, Joyce? Mas eles não, sabe assim, então o filme foi, até para dar entrevista aqui hoje, eu fiquei relendo algumas coisas desse meu processo com o filme, e eu percebi que durante o curso teve um momento que eu fiquei com tanta raiva, que eu fui, assim, eu só não pensava mais no curso, eu só pensava no filme. Porque eu falava, gente, eu não consigo dialogar, nada que vocês trazem aqui desse olhar de gestão cultural, ele consegue dialogar minimamente que diversidade é essa que vocês estão pregando, que vocês estão pensando no lugar do homem branco. Vocês não estão pensando do diverso, quanto diverso, que naturalmente as coisas são, naturalmente, não sei, mas são diversas, entendeu? E é complicado, porque é isso, a gente vai para a universidade, a gente vai tentar pautar isso e não existe essa possibilidade. E Joyce, como é que é esse debate? Se você pudesse fazer uma síntese, eu sei que é difícil, mas uma síntese, como é que é esse debate no feminismo negro, né? Porque uma coisa dentro do feminismo também é essa condição, a mulher negra, a mulher branca, ambas podem ser feministas, mas quais são as diferenças aqui? Quais são as questões que isso suscita do feminismo negro? Então, o feminismo negro, aqui no Brasil, ele começou a ter mais projeção a partir da década de 70, que veio ali uma geração de acadêmicas brilhantes e começaram a produzir material sobre feminismo negro, que era Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, uma série de mulheres incríveis aí. Dentro do movimento negro, elas começaram a cavar ali o espaço da mulher negra, porque o próprio movimento negro não discutia as nossas principais questões. O movimento negro muitas vezes podia ser machista, né? Era, bem machista. E ainda. E ainda é. E aí o feminismo negro surge justamente por causa disso, porque dentro da universalidade do feminismo não se discute questões específicas de outras categorias de mulher. Né? Eu, por exemplo, eu tinha uma certa distância do feminismo. Eu conheci o feminismo cedo, relativamente cedo. Eu tinha, sei lá, 20 anos, mais ou menos. E eu achava legal, e eu me sentia feminista. Mas em algum momento ali eu não conseguia entender, sabe? Tipo, é legal, mas não é exatamente para mim. Então, 10 anos depois, eu vim tomar contato com o feminismo negro e saber que não, existia ali um pedaço do feminismo que podia falar sobre as minhas questões, que é muito diferente da mulher branca. A mulher branca foi lutar pelo direito de trabalhar. A mulher negra sempre trabalhou, ela já era escravizada, né? Então, a mulher branca foi lutar pelo direito ao voto, só que os negros não tinham direito ao voto. Então, entre os negros, as mulheres estavam ali. Então, existem muitas diferenças aí de abordagem, de causas específicas, e a gente encontra muita dificuldade de pautar isso dentro do feminismo. É histórico, assim, recentemente eu acompanhei uma discussão via rede de duas feministas, uma branca e uma negra, e aí a feminista negra sai como a raivosa e a feminista branca sai como a amorosa. É claro, para a mulher branca, a construção de uma figura mais amorosa, mais dócil, está muito presente. Para a mulher negra, não. Nosso lugar sempre foi de combate. Ou a gente combatia ou a gente era dizimado. A gente tem que estar sempre brigando pelo nosso espaço. Então, com a gente não tem muito isso de calma, de tranquilidade. A gente tem que estar gritando para que as pessoas nos ouçam. E ainda é muito difícil essa abordagem. Ainda em 2016, o feminismo conquistou muitas coisas bacanas, mas as mulheres negras ficaram completamente de fora. Não só as mulheres negras, né? As mulheres indígenas, que também tem a questão racial para discutir, as mulheres com outras orientações sexuais, que também ficaram ali, a mulher trans, por exemplo. Tem um debate dentro do feminismo que exclui completamente a existência da condição de mulher trans, da mulher lésbica, da mulher bissexual, tem uma invisibilidade tremenda ali. Então, o feminismo passa por um processo que a gente está ali tentando fazer com que as feministas brancas enxerguem que elas não são um modelo universal de mulher, que tem muito a ver com a questão racial também. Porque a pessoa branca, eu falo branco centrado, né? Então sou eu e o resto do mundo. Então a mulher branca, ela assume muito isso, né? Então chega no feminismo, ela acha que ela é a única que deve ser considerada. Então, se eu conquistei o direito ao voto, tá bom. Se eu conquistei o direito a trabalhar fora, tá bom. E o restante foi ficando pelo meio do caminho, né? Isso tem, fazer aqui uma
uma analogia para botar um componente que é o componente da política, até porque a gente vive um momento muito delicado no Brasil, né? Um momento de estado de exceção, de rarefação da nossa democracia, se é que aquilo que a gente tem ainda dá para ser chamado democracia, mas nesse momento, né, do Brasil, parece que inclusive essa subjetividade dominante, né, que é uma subjetividade, estava dizendo aqui, do homem adulto, hétero, branco, rico, né, cisgênero, enfim, a periferia, vindo aqui no programa debater a crise política, a situação do impeachment que houve, o retrocesso nas pautas sociais, né, a aniquilação de políticas sociais, eles diziam, olha, isso é importante para a gente, porque a gente entende que houve avanços, muito embora a periferia, a democracia não chegou na periferia. Então, vir defender a democracia é para achar que tem que radicalizar a democracia para ela chegar à periferia, porque ela ainda não chegou. A democracia chegou nos bairros de classe média, chegou no centro, chegou para a classe alta, chegou para os brancos, né? Mas não chegou na periferia, não chegou para os negros, não chegou para os LGBTs, né? Então, essa é uma condição, né, que, na condição de negro, isso ainda deve ser mais forte, né, mais intenso. Se a democracia não chegou à periferia, chegou menos ainda para a periferia negra. Sim, né, exatamente. Como é que é pensar esses elementos, né, dentro da política? Hoje, você estava falando assim, de Jamila, que te dá um depoimento, é secretária adjunta de Direitos Humanos, sim, da Prefeitura de São Paulo, sim, na gestão Haddad, deixou de ser recentemente, mas é um avanço, é uma conquista, é uma marca, é um símbolo, né? Mas de todo modo é sempre uma condição ainda muito minoritária, né? E um espaço de diálogo entre o seu governo e a periferia e etc., que no campo da política ainda é terrível para as mulheres, no sentido geral. A gente vê que na política só 8% dos cargos políticos do Brasil são ocupados por mulheres. Se for ver para o Ministério agora, como é que está lá com o Temer, né? Então, um Ministério branco, de velhos, ricos, misóginos, conservadores, reacionários, não salva ninguém ali, né? Então, e o documentário, eu trago a Djamila de novo porque eu sou de Santos, né? E a Djamila também. E eu conheci ela o ano passado e a gente era quase vizinha, foi muita coincidência, assim. E a gente, até antes de eu vir para morar em São Paulo, que eu moro aqui recentemente, faz pouco tempo, e aí ela falou assim, você precisa estudar as feministas negras para entender, porque elas têm projetos de mundo que pensam todas as outras opressões. Eu fiquei e aí o nome do documentário, inclusive, porque eu fiquei pensando nisso. Gente, é verdade, se a gente tem a gente não tem, as políticas públicas não chegam para a gente, as oportunidades não chegam para a gente, é o nome daquela atriz que fala que a gente pode fazer qualquer papel, mas a gente não chega, esqueci o nome dela, ela ganhou um prêmio recentemente. Ruth de Souza. Não, é norte-americana. Viola Davis. Isso, que ela fala, faltam as oportunidades, e hoje eu entendo isso, porque eu vejo que às vezes algumas pessoas da minha geração que estudaram comigo nos mesmos colégios, que elas estão no doutorado, coisa que eu não cheguei ainda nem no mestrado, exatamente porque a gente tem que estar sempre nadando contra a maré e muitas vezes quase não tendo que desistir muitas vezes, né? E aí quando você fala das políticas, eu fico pensando também nas mães que perdem as mães negras que perdem seus filhos para a polícia militar, e isso eu vejo que a esquerda branca ela não consegue pautar, ela não consegue sofrer por essa dor, né? Porque o número de jovens que morrem diariamente, que são 82 jovens, segundo a Anistia Internacional, é um número alarmante. E como é que a gente não pauta isso? Por que a esquerda não pauta isso? Ela só pauta quando é conveniente, sabe? Assim, pautar o que é ser negro, se não, ou não. Então, fico pensando nessas questões, sabe? Joyce. Bacana. Essa coisa da Djamila Ribeiro ter ocupado uma posição estratégica ali dentro da gestão Haddad é uma coisa que me
me lembrou muito Lélia Gonzalez, porque Lélia Gonzalez foi do PT e tentou pautar a questão racial ali dentro e também as questões do feminismo, e ela não encontrou espaço ali e acabou se decepcionando e saindo, né? Aí depois veio em 2016, você tem uma figura como Jamila Ribeiro, que é uma figura no mesmo, na década de 70, 80, a Lélia Gonzalez era um grande símbolo. Agora, nos anos 2000, Jamila Ribeiro é outro grande símbolo. E aí ela vem para compor essa gestão, trazer o olhar dela a convite. Então, quer dizer, a gente percebe por aí que são pequenos avanços, né? Só que precisa ser muito mais extenso. A esquerda, em geral, tem que perceber que precisa discutir a questão racial. Senão, eu acho que esse é o grande impedimento da esquerda hoje. Né? A gente teve recentemente as eleições, a gente perdeu uma gestão que era, na minha opinião, uma das melhores que São Paulo já teve. E por que a gente perdeu, principalmente nas periferias? Porque o diálogo não chega até lá. Né? Então, quando o diálogo da esquerda não chega até lá e não faz essa ponte, não consegue criar uma identificação com o pessoal que está na periferia, fica fácil para a direita reacionária aliciar aquelas pessoas. Que são pessoas que estão... Ninguém lá precisa de salvadores, né? Mas precisa, sim, de um diálogo onde eles possam ter uma identificação, né? Falar, olha, eu estou me vendo ali naquele espaço. Lideranças que saem dali também. Tem muita gente ali que pode ser liderança dentro de um partido de esquerda, que pode estar compondo uma gestão e pode estar trazendo um olhar que, hoje em dia, a esquerda não consegue alcançar. Até porque, historicamente, a esquerda foi perdendo a sua característica ali de massa trabalhadora. Né? Eu lembro que na década acho que era na primeira eleição do Lula, eu virei para o meu pai fazendo um trabalho de escola, falei, pai, você vai votar em quem? Meu pai falou, lógico que eu vou votar no PT, eu sou trabalhador, eu vou votar no Partido dos Trabalhadores. E aquilo ficou na minha cabeça. E meu pai é um homem pobre, sem estudo, então ele se identificava com o partido porque tinha essa coisa do trabalho. Só que agora a gente vê que a esquerda está ali burguesa demais, branca demais. Isso, de repente, pode não ser um problema, se eles tentarem ali fazer uma manobra que consiga traduzir para a periferia os anseios, sabe, fazer uma força-tarefa mesmo, unir, vamos lá conversar, dialogar, mas não vamos dialogar com o pensamento de colonizador, não vamos lá levar... Muitas vezes, eu sou formada em arquitetura, e aí eu via muitas vezes as pessoas falando, vamos fazer intervenção na periferia, fazer intervenção na favela, como se estivesse levando a luz para eles. Né? Mas lá tem pessoas de grande valor, lá tem arte sendo produzida, tem lideranças, tem esquemas políticos, tem uma série de coisas interessantes ali. Então, se você chegar lá com aquela postura de eu vou levar a salvação, uma coisa europeia, né? Você com certeza vai ter as portas fechadas ali naqueles ambientes, porque ninguém está precisando de salvador ali. Está precisando de pessoas que dê a mão, falam, opa, vocês precisam de quê? De grana? Vamos lá, vamos botar isso para andar. Né? Então, assim, eu vejo como grande importância essa coisa da mulher negra ocupar a política. A mulher, em geral, precisa ocupar a política. A mulher branca precisa estar lá, a mulher trans, a mulher indígena, tem que ter espaço para a mulher ali. E isso tem que ser visto e revisto, porque é só assim que a coisa vai andar, não tem outro jeito. E a gente vê, inclusive na política, isso que você está dizendo em relação às periferias, né? O outro, e muitas vezes a gente mesmo, muitas vezes chega como se a gente tivesse as soluções, como se a gente tivesse as respostas para as questões da diferença, né, do outro e tal. Então a gente não se coloca na condição de estar no mesmo nível e, portanto, tem que ouvir, tem que entender, tem que aprender para poder, então, se somar ali aos movimentos e ver como é que você pode construir, por exemplo, politicamente, um certo campo. Né? Quando você chega na política também, a gente fala assim, olha, vamos conscientizar os trabalhadores, como se nós tivéssemos consciências, outras pessoas não. Né? Tem uma certa arrogância do discurso militante, do discurso de esquerda, também aí, né? Que reitera aquilo que a nossa cultura traz, que reitera preconceitos, visões dissimétricas da sociedade e, inclusive, ao reiterar preconceitos, muitas vezes preconceitos machistas, patriarcais, racistas e tal, porque essa é a base cultural da qual a gente vem e que é uma dureza escapar. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas já já a gente volta com esse importantíssimo debate. Não sai daí.